O projeto Vacina Já foi feito aqui no CEL MF Tatiana Bilink, lá nos meados de mês de abril, quando eu retornei da greve por vacina. Então, como eu senti assim uma necessidade de estar falando com o assunto junto com a comunidade, e como eu fui praticamente que obrigado a desistir, né, da greve, mais ou menos na metade, porque essa greve durou até junho, se não me falha a memória. Então, em abril eu tive que retornar para a escola por uma série de motivos. Aí eu me senti na obrigação de discutir esse assunto com a comunidade, né? Então a gente fez a campanha Vacina Já, aonde a gente fez vídeos, e esses vídeos foram transformados em mini podcasts, basicamente. Então, qual seria o objetivo desse projeto? Os objetivos desse projeto são basicamente popularização da ciência. Eu tenho assim uma necessidade muito grande de trafegar por meio desse tipo de tema, né? Justamente pela minha própria formação, que eu sou professor de ciências e estou, né, na educação digital. Então, diante de toda a situação política que a gente tem vivenciado, política social, a gente tem percebido que as fake news envolvendo a ciência têm sido usadas para manipular. Não é a primeira vez que isso acontece na história. Durante meados da década de 30, 40, na Alemanha nazista, foi usado também uma pseudociência ou deturpações da ciência para divulgar uma série de posturas, né, de governantes. Então, nós temos passado por problemas semelhantes. Então, me senti meio que na obrigação de fazer um trabalho voltado para a popularização da ciência. Tem ainda como objetivo do projeto horizontalizar a comunicação, portanto, é um exercício de democracia. Não dei muito protagonismo para os alunos nesse projeto, como vocês verão, mas seria possível pensar num protagonismo maior, onde os alunos poderiam estar escolhendo os temas. Eu deixei os temas meio que fechados, né? Oferecer oportunidade de pesquisa contextualizada, porque uma coisa muito importante nas atividades educomunicativas é trazer essa contextualização, né? Trazer o que está acontecendo na sociedade no momento para que as crianças, os estudantes possam discutir e trabalhar. Então, esse fator contextualização ele é fundamental porque ele traz todo um viés transdisciplinar no trabalho. Promover a cidadania, já que nós estamos pensando em horizontalizar a comunicação, aonde o fator receptor e emissor, os papéis, né, de receptor e emissor são que fundidos. Isso é um processo democrático, né, de exercício democrático, consequentemente está estreitamente ligado à cidadania. Também tivemos como objetivo sensibilizar a comunidade escolar diante desse problema tão sério que nós tivemos, né, que seria a ausência de uma política séria sobre vacinação. Então, naquele momento, a coisa ainda estava bastante perdida, né? A gente tinha a impressão de que a resistência ao processo de vacinação ia ser muito grande, principalmente por parte das autoridades. Estimular a produção colaborativa de uma pauta. Então, nesse sentido, a gente propôs o tema, fez pesquisa e pediu para que os alunos auxiliassem a definir naquilo que seria falado durante os vídeos que seriam depois transformados em podcasts, treinar técnicas de captação de imagem e de som e desenvolver a oralidade. Então, quando a gente fala assim de transformar vídeos em podcasts, pode acontecer um pouco de estranhamento para a gente, mas se a gente conversar com os alunos, nós vamos perceber algumas coisas com relação a isso, né? Primeiro que os podcasts são um assunto que estão bem na moda, eles conhecem bastante o formato podcast, e mais ainda, eles conhecem o formato de vídeos que estão postados no YouTube, que tem essa função de podcast. Porque, na verdade, essa questão da intercâmbio e de convergência de mídia, né? As mídias elas estão cada vez mais misturadas. Então, você tem rádios que transmitem os seus programas, então você pode ver programas de rádio por canal do YouTube, e também você pode encontrar depois esses programas transformados em podcasts
em plataformas digitais. Um exemplo disso seria a Rádio CBN, que transmite suas programações e disponibiliza podcast na plataforma do Globoplay, né? Então, os alunos conhecem bastante esses formatos. Para eles, não é nem um pouco desconhecido. Bom, público-alvo, o ciclo interdisciplinar e autoral, que seriam os ciclos que eu tenho no período da tarde aqui no CELMF Tatiana Belink. E um detalhe que eu observei, assim, de modo geral, é lógico que isso aqui não é uma regra, né? Que os alunos do interdisciplinar são muito mais facilmente estimulados para a realização das tarefas. E ao passo que o autoral, eles são mais resistentes, eles têm vergonha de aparecer em vídeo. Então, no vídeo, em alguns vídeos eu negociei, onde não apareceu a imagem deles, e eu coloquei outras imagens no processo de edição, tirando a figura deles do vídeo, mas eles têm, de um modo geral, o interdisciplinar, ele tem menor desenvoltura quando comparado com o autoral. Então, o autoral, se por um lado eles são mais inibidos e até mesmo preguiçosos, né, na hora de realizar as tarefas, eles acabam tendo a vantagem de ter maior desenvoltura na hora de leitura, na hora de fazer as interferências na produção da pauta e assim por diante. Como que foi desenvolvido o projeto, né? Então, foram propostos alguns temas, esses temas não ofereceram grande autonomia de escolha, né? Porque eu já dei o tema que cada classe ia fazer. Então, quais foram os temas que foram propostos, né? Alguns exemplos: como funciona a vacina, Instituto Butantan, a Fiocruz, Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz, a revolta da vacina, entre outros tantos, né? A realização de pesquisa online, a partir do momento que foram propostos os temas, foi feita pesquisa online, infelizmente, devido à falta de recursos, elas basicamente foram feitas usando o meu celular e a minha internet, né? Então, a gente teve que fazer um projeto simplificado. O ideal seria ter colocado essas crianças para pesquisar nos tablets, né? Ou se não nos notebooks, de preferência nos notebooks, porque a gente sabe que os nossos tablets, infelizmente, são cheios de limitações também, inclusive de acesso à internet. Então, também foi proposto todas as etapas no ensino remoto. Então, uma coisa que foi interessante nessa etapa, em abril a gente estava a escola, assim, muito aluno no remoto e alguns no presencial. E eu ofereci a mesma atividade no remoto e eu tive uma resposta razoável no remoto. É lógico que não foi dentro do ideal, mas foi uma resposta razoável. Eu recebi uma quantidade considerável de vídeos que foram agregados aos podcasts. Bom, então como que foi feita a sequência do desenvolvimento, né? Foi feito roda de conversa sobre a pesquisa, discutimos, conversamos, explicamos o assunto, né? Nessa parte científica foi assim praticamente uma continuação das aulas de ciências, pois foram feita produção colaborativa na pauta. Eu usei a lousa, então a gente vai conversando e vai escrevendo e a gente vai propondo ideias de como vai ser estruturado as falas do nosso vídeo, que depois será convertido em áudio, apenas em áudio, né? Ou seja, apenas em podcast. Foi feito um ensaio, a gente ensaiou para ver se estava todo mundo seguro daquilo que ia ser falado, papel de cada um, e finalmente a gravação do vídeo. A parte da edição ficou toda centrada em mim, infelizmente. O ideal seria, numa atividade dessa, que os alunos fizessem edição, apesar de que, principalmente alunos do remoto, muitas vezes enviaram arquivos de vídeo já pré-editados, já que eles e seus familiares, alguns deles pelo menos, já têm uma certa familiaridade com o processo de edição de vídeo. Aqui não teve, por parte de alunos, edição de áudio, porque a proposta era fazer vídeo, apesar de eu ter explicado para eles que esse material seria convertido no formato de podcast na etapa final do projeto. Bom, quais são os recursos que foram usados? Nós usamos internet e dispositivos para pesquisa, equipamentos para captação de som e imagem, aquilo que é básico, né? Tablet ou
qualquer outro tipo de dispositivo, celular, microfone com condensador, ou mesmo aqueles fones normalmente branquinhos de celular também quebra bastante o galho na hora de captar som, tripé e aquilo mais que fosse possível, né, dentro da nossa escola. Foi usado também como alguns softwares, como por exemplo editor de imagem, o VSDC, o Videomaker, ou qualquer outro editor, né? No caso eu usei VSDC e o Videomaker, editor de áudio, o Audacity, a Audacity, né? Conversor online de MP4 em MP3. Eu costumo usar muito esse conversor, né? Que você trabalha com link, uma vez que você e o processo seria basicamente o seguinte: depois que eu edito o vídeo, eu publico no YouTube, aí isso gera um link, esse link você joga, né, em sites, esse y2mate.com, você usando o link do YouTube, ele vai baixar o arquivo já em MP3, né? Você pode também baixar em outros formatos, mas você escolhe lá MP3, aí eu peguei esse arquivo em MP3 convertido a partir do vídeo já editado. Eu fiz as edições, vamos dizer assim, de acabamento, né, no podcast, gerando o podcast. Então, cada vídeo, ele gerou um podcast similar. São podcasts curtinhos, podemos chamar de mini podcasts, coisas de por volta de uns 2 minutos, né, cada um deles. O material é bastante simplesinho, né? Já que parece que não, mas o aluno ele leva basicamente uma aula para fazer uma gravação desse tipo, né? Eles não têm assim muita desenvoltura, você tem que ir dando a eles os recursos necessários para que eles possam desenvolver todo o processo de gravação, né? Então, vamos ver agora alguns resultados. Então, eu vou mostrar primeiro aqui um vídeo no YouTube, um dos vídeos que a gente já tem lá, que está publicado no nosso canal. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose. O Butantan é o lugar onde se faz vacinas. Ele é conhecido por fazer remédios para mordidas de cobras, escorpiões e aranhas. A vacina do Butantan foi testada, ela é segura. A vacina para a febre amarela também é feita lá. No momento, o Butantan está testando uma nova vacina para o Covid, feita de ovos. A vacina é um direito de todos. No momento, só adultos estão sendo vacinados. Até mais. Eu já peguei Covid. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Meu pai transmitiu para minha irmã. Minha irmã foi a que ficou mais doentinha. Ela vomitou, ficou com febre, tem um monte de barulho no corpo. Mas graças a Deus a gente já melhorou. Oi, professor. Aqui é o Vinícius do 5º ano A. A vacina é muito importante para todos nós. Ela salva vidas e temos que dizer sim para a vacina. Tome vacina contra o Covid para sobreviver. Bom, então aqui nós temos um vídeo, né, o resultado final de um vídeo. Agora nós vamos ver um podcast, que foi justamente um vídeo similar a esse, que a gente baixou em formato MP3 e fez algumas edições.
O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose. Olá pessoal, em 1984, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a revolta da vacina. Nessa época, o Rio de Janeiro cresceu muito rápido e ficou desorganizado. O prefeito resolveu alargar as ruas para transformá-las em avenidas, tomando as casas dos pobres. Havia muito lixo, muito ratos, mosquitos e doenças, em especial a febre amarela. Oswaldo Cruz, cientista brasileiro, propôs a vacinação contra a febre amarela. O povo ficou revoltado contra tudo isso, incluindo a vacinação. Lembre-se, vacinas uma vez testadas são seguras. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Bom, então tá aqui, né, um exemplo de podcast que foi feito nesse esquema que a gente falou, né? Primeiro foi produzido um vídeo, depois foi convertido esse vídeo em podcast, tá? Então seria basicamente isso, seriam as etapas que a gente trabalhou durante o projeto. Então, agradeço a atenção de todos, grande abraço e até mais. Se você gostou, por favor, inscreva-se lá no nosso canal e dê uma forcinha. Então, tchau, tchau.